Boa noite, queridos, graça e paz. Meu coração se alegra de estarmos juntos. Sabe por quê? Porque a distância, ela não para a igreja. Não importa se estamos juntos pessoalmente, mas o nosso coração está unido nesse domingo que o Senhor fez. Queridos, eu queria ler para vocês Filipenses 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Vamos iniciar esse culto com nosso coração grato. Queridos, os tempos não são fáceis, mas o Senhor está conosco. Ele nos prometeu que estaria até o fim dos tempos. Ele está comigo e Ele está com você. E vamos criar muita expectativa para esse culto. O Senhor quer falar contigo. O Senhor tem uma palavra diretamente ao seu coração. Então acalme a ansiedade, acalme a preocupação do dia a dia. Nossa rotina é muito corrida, mas neste momento acalme seu coração. Vamos entrar em oração para que no nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para você, você possa receber. Amém? Em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse domingo. Te agradecemos por esse culto, Senhor. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor venha preparar os nossos corações, Pai, para receber essa boa palavra, Senhor. Que o Senhor venha preparar esse terreno que seja fértil, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor venha se manifestar aonde essa pessoa estiver, Senhor, sozinha, em família, seja o contexto que tiver, Senhor, nesse momento haverá transformação para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos juntos agradecer o nome do Senhor. Te exaltamos, Pai, que és bem-vindo aqui, sinta-se à vontade em nosso meio. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Pai. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós te exaltamos, Senhor. Queremos mais de Ti, Pai. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, diga.
ti toda honra, e toda glória, e todo louvor. Declara que te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Diga, teu é o poder, pra sempre, amém. Nós te damos honra. Te damos glória. Teu é o Senhor, pra sempre. Erga suas mãos ao céu e declare: te damos honra. Te damos honra. Recebe, Senhor. Te damos glória. Teu é o Senhor, pra sempre, amém. Que se abra o céu nessa noite, nessa manhã, Pai. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Oh, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, faz parte. Declare: sopra em nós, Espírito. Diga: te queremos, Deus. Declare: sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado no Senhor. Pega sua voz e declare: sopra em nós, Espírito. Diga: te queremos, Deus. Vai soprar em nós, Espírito. Oh, Senhor, te queremos, Deus. Declare: sopra em nós, Espírito. Vai, te queremos, Deus. Declare que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa. Diga: no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, ah, Pai. Nossa festa, no nosso. Erga suas mãos mais alto que você puder e diga: que se abra os céus esta manhã, o teu reino vem, sim, Pai. Nossa festa, no nosso. Que se abra os céus, que se abra os céus, sim, Pai. O teu reino vem, nossa festa, no nosso. Declare que os céus fechados, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Diga: a nossa fé, papai, estão em ti, Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Diga: a nossa fé estão em Deus grande. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Diga: a nossa fé estão somente em ti, Senhor. Oh, erga suas mãos mais alto que você puder nessa manhã. Os céus fechados estão se abrindo sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa.
Declare que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, diga no nosso Pai, que se abram os céus do teu reino, o teu reino vem, nossa festa, no nosso que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, diga, a nossa fé e esperança estão somente em ti, Senhor, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé estão em Deus. Igreja amada, esse é um momento que nós amamos fazer, que é um momento onde nós lembramos o mandamento precioso de Deus, que é de repartir, que é devolver a Ele o nosso dízimo, que é entregar à Igreja de Jesus a nossa oferta. E esse momento é um momento lindo, porque é um desejo do coração da Igreja de Jesus viver 100% aquilo que recebemos da parte dEle. E esse é um momento que você precisa colocar em seu coração, entendendo que tudo que você tem veio de Deus. E que Ele nos pede uma pequena parte, 10% de tudo aquilo que nós recebemos da parte dEle, que nós devolvamos para Deus. Por isso eu quero ler um texto com você, para poder inspirar o seu coração, para poder te relembrar a quem você pertence, a que família você pertence, quem te sustenta, quem rege a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 1, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Ora, olha o que o texto vai dizer: é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é possível permanecer conectados se o próprio Deus não fizer isso pessoalmente. A Igreja de Jesus se permanece intacta nessa terra por causa de Deus, não por causa de homens, não por causa de religião, não por causa de líderes, mas por causa do próprio Deus. E o texto continua: Ele nos ungiu, Cristo nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É a palavra de Deus. Deus, Ele constantemente nos lembra que a nossa casa não é este lugar, que a nossa vida eterna não será passada aqui neste lugar, que o nosso tempo nessa terra, nesse lugar, é momentâneo, é transitório, é passageiro, e Deus selou o nosso coração com o Espírito Santo dEle, nos dando a garantia de que um dia estaremos juntos com Ele na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser Igreja de Jesus. Nós precisamos estar conectados a Ele, precisamos permanecer obedecendo a Sua palavra. Por isso esse momento que nós separamos aqui é para te relembrar que você precisa permanecer obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus. E um dos mandamentos, um dos seus decretos é o dízimo e a oferta. Por isso, meu irmão, minha irmã, você terá a oportunidade agora aí na sua casa de poder devolver a Deus o seu dízimo, de poder repartir com a igreja local a sua oferta. E vai estar passando aí na sua tela a nossa conta bancária, o nosso PicPay, a nossa chave Pix, e você terá alguns minutinhos para poder fazer isso.
Louvado seja o Senhor por tudo que nós já vivemos até aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Salmo 115. Diz assim: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro, Ele é seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor. Do menor ao maior, que o Senhor multiplique vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que você aí na sua casa celebre ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga o nome dEle em todo o tempo. Ele é o seu socorro, Ele é seu escudo. E neste momento eu quero orar por você. Vou pedir para que você coloque no chat o seu pedido de oração, para que nós, como igreja, possamos orar pelos seus pedidos, não só agora, mas ao longo da semana. Leremos, oraremos, intercederemos ao Senhor por você, pela sua família. Vamos orar, igreja? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas em primeiro lugar, tendo a certeza que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Obrigada, Deus, obrigada, porque nós temos o melhor escudo, nós temos a melhor fortaleza, aquela fortaleza que não se abala. Nós confiamos em Ti, Deus, esperamos em Ti o nosso milagre. Eu não sei, Pai, o que os nossos irmãos agora, porque eu não consigo ver, né? Eu não sei o que os nossos irmãos estão aqui com seus corações clamando a Ti, Senhor, mas eu sei que o Senhor é poderoso e fiel para responder a cada oração, a cada pedido feito, Senhor. Eu te peço, visita os lares dos meus irmãos nessa noite, Senhor, e em nome de Jesus, vem com a resposta que o Teu povo precisa, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, eu clamo a Ti para que o Senhor dê livramento ao longo dessa semana, que o Senhor responda as orações que foram feitas, que o Senhor continue levantando os homens e mulheres com força, Senhor, para enfrentar os desafios que o Senhor mesmo nos dá. Eu creio, Senhor, que o Senhor colocou algo nas nossas mãos, é porque podemos, é porque faremos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, a nossa confiança e esperança está em Ti, Senhor. Eu te peço, Deus, venha com Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Boa noite, igreja. Eu sou a Tati e hoje eu vou falar sobre persistência, sobre nós persistirmos na nossa caminhada da fé, mesmo em meio às provações. Também sobre o valor de nós entendermos que a persistência, ela gera crescimento, ela produz amadurecimento na nossa vida, né? E o meu desejo é que nessa noite o Senhor ministre no teu coração, né? Não sou eu falando, mas é o Senhor aqui falando. E no meu coração tem muito temor diante dele, porque essa palavra veio muito ao meu coração e o desejo é que também chegue ao teu coração, que você possa ser confrontado por essa palavra, né? Pela palavra de Deus. Então, a minha mensagem hoje ela é sobre persistência, né? Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria persistir em meio às provações, né? E entre as várias circunstâncias da vida, as batalhas do dia a dia, né? As frustrações, a própria Covid, a pandemia no geral, ou talvez a perda de um familiar querido, ou uma notícia inesperada, né? Que chega assim quando você não está mesmo esperando, te pega de surpresa, ou talvez uma grande crise financeira, né? Eu não sei qual é a batalha que você tem vivido, mas como soaria ao seu ouvido se eu apenas dissesse: tende por motivo de toda a alegria o fato de passares por provações.
Como soaria o seu coração? Como nós podemos encarar tudo à luz da palavra? Como nós podemos ver a nossa fé crescendo, mesmo em meio às provações? Essa reflexão, amados, tem feito parte do meu dia a dia. Claro, nós estamos no meio de constantes provações, então eu tenho feito muitas reflexões sobre isso, né? Mas como sobreviver em meio a tantas provações, a tantos gigantes que aparecem, né? Que parece que eles vão surgindo assim um atrás do outro, a tantos testes que nós somos submetidos dia após dia, há tantas incertezas que nós estamos vivendo, em meio às tentações, quando a tentação bate a sua porta, né? Na minha ela tem batido, a tentação de fugir, a tentação de desistir de tudo, a tentação de fazer talvez o que é mais fácil, né? De usar as armas carnais e não as espirituais, a tentação de ceder aos medos. Não sei qual é a sua tentação, mas como ela tem batido a nossa porta diariamente, e nós não estamos livres de nos inclinarmos a fazer tudo o que temos o desejo de fazer, a agir de forma carnal, mas a verdade é que nós não podemos ceder às nossas vontades e nem reagir de qualquer forma diante das provações que são colocadas à nossa frente, né? Existem situações que se levantam contra nós, como provações, opressões, tentações de toda a natureza. E essas situações, elas testam a convicção que nós temos, a fé que você tem, as certezas que você tem na palavra de Deus. Elas vão confrontar a tua convicção, meu querido, o quanto você está firmado na palavra de Deus, né? E Tiago, ele ensina que a provação é a forma que Deus usa para nos ajudar a termos atitudes compatíveis com a sua palavra, com a sua vontade. Enquanto a tentação, por outro lado, tem a ver com a nossa desobediência a Deus. É quando nós cedemos à pressão do mal e fazemos aquilo que entristece a Deus, que entristece o nosso Deus. E a diferença entre provação e tentação é que a tentação, ela é uma solicitação para o mal e que ela visa a nossa queda. E a provação, por outro lado, ela visa o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Por isso nós precisamos aprender diante das provações, tirar proveito delas, tirar lições delas. E diante da tentação, nós precisamos simplesmente resistir. Essa seria talvez uma fórmula, né? Provação eu aprendo, tentação eu fujo, né? E assim eu vou estar provado nesse teste. E eu gostaria de abrir a palavra em Tiago 1, nessa noite. E nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 25, passando por alguns deles. Mas antes de nós lermos os versos, eu quero orar, né? Eu quero orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigada, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigada mais uma vez, Deus, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração, Senhor. O Senhor tem me encorajado a persistir, Deus, na minha caminhada de fé, Senhor. Ó Pai, que eu possa ser resiliente, Deus, mesmo quando as provações chegarem à minha frente, os gigantes chegarem, Pai, eu possa entender que o Senhor tem algo para fazer, algo para me ensinar, ó Deus, e que eu saiba passar por esses processos, Deus, sabendo que o Senhor vai produzir em mim mais fé, Senhor, mais coragem, Deus, vai me fazer mais parecida com Jesus. Ó Deus, a minha oração é que essa palavra possa chegar ao coração dos meus irmãos que estão assistindo nessa noite, Senhor, e que o Senhor possa realmente mexer, ó Deus, sondar o nosso coração, Senhor, ver o que nós ainda precisamos mudar, Pai, para que nós possamos ser mais parecidos contigo. Usa, Deus, a minha vida como um instrumento do Senhor nessa noite, Pai, que não seja eu falando, mas apenas o Teu Espírito. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós lermos, eu vou te dar um pano de fundo um pouquinho sobre o livro de Tiago.
Tiago aqui é o irmão de Jesus e ele era o líder da igreja de Jerusalém, né? E o livro de Tiago, ele foi escrito num estilo parecido com os livros de sabedoria do Antigo Testamento, como os Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes. E nessa carta, Tiago fala que a religião pura é testada por meio das provações e das tentações. E este teste revela o contraste de quem é espiritual e de quem é carnal. Então, nesse livro, você vai encontrar repetidas vezes, né, sobre a verdadeira fé e a falsa, né, sobre quando a confiança em Deus ela é verdadeira e quando é falsa. Literalmente o que é carnal e o que é espiritual. E tudo isso nós podemos chamar de teste de persistência. É através desses testes que a igreja se conhecia de fato. Então, para aqueles que estavam sendo aprovados, né, nesse teste de persistência, Tiago os encorajava a permanecerem firmes, né? Permaneça. E para aqueles que talvez tinham falhas na sua conduta, no seu caráter, talvez não estivessem sendo aprovados, ele então os repreendia, né? Os ensinava. E a intenção de Tiago nesse livro é encorajar os cristãos a viver e superar as provações e as tentações, e não a fugir. Era um chamado a passar nesse teste de persistência. E hoje, meus irmãos, Deus ele nos encoraja a fazer o mesmo. Por isso, Tiago, aqui nesse texto, nos deixa algumas dicas de como nós podemos passar por esse teste, por esses testes diários, sendo aprovados com excelência. Então, vamos lá ler o texto. Começar no versículo 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois com mente dividida é instável em tudo o que faz. Agora, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrancado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Agora, versículos 19. Meus amados irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Então, quais são as dicas que Tiago nos deixou e que nos ajudarão a sermos aprovados nesses testes de persistência? E aqui eu quero destacar 3 dicas, né? Teriam muitas mais, né? A minha Bíblia está cheia de dicas aqui, mas eu vou destacar 3. E a primeira delas é: tire proveito das provações, né? Talvez em algum lugar ou em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar da palavra resiliência, ou talvez já deve ter ouvido falar de alguém que é resiliente, né?
o fulano é resiliente, a menina é resiliente, né? Mas o que resiliência no dicionário quer dizer? Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal, resistindo ao choque, à adversidade. E com certeza na sua casa ou no seu escritório você tem um objeto, um material, um produto, né? E no meu caso eu tenho muitos brinquedos de criança espalhados pela casa, que existe o selo de qualidade do Inmetro. E todos esses produtos com esse selo, eles passam pelo teste de resiliência, né? Ou teste de resistência. Então, por exemplo, uma mangueira, vou pegar a mangueira como um exemplo. Ela, talvez no teste, né, que ela passa, ela é submetida a uma temperatura muito alta e logo em seguida a uma temperatura muito baixa, né? Isso assim várias vezes. Então, se a mangueira ela resiste, né, ela não quebra, ela não arrebenta, ela não tem nenhum furo, né? Ela pode ser possivelmente aprovada e comercializada, né? Mas, e aí você pode pegar essa mangueira e usar no seu dia a dia, ali no seu jardim, né? Provavelmente vai deixar na chuva, no sol, no frio e vai ver que ela vai resistir, ela não vai sofrer nenhum dano, né? Ela vai permanecer do jeito que ela tá. Então, outro exemplo é o próprio elástico, né? E ele recebe uma tração, né? O elástico recebe uma tração e ele é exposto a determinada pressão, né? E aí, depois de suportar toda essa pressão, ele é solto. E aí ele é feito isso novamente. Então, ele passa por isso várias vezes, repetidas vezes. Então, se a borracha ela não se arrebenta, quer dizer que ela está aprovada, possivelmente para ser comercializada e usada por nós, né? Agora, contextualizando para as nossas vidas, como é que funciona esse processo na nossa vida? E olha o que Tiago diz nos versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Nós não podemos conhecer a qualidade de um produto sem antes colocá-lo à prova, sem antes testá-lo, né? Da mesma forma, nós não podemos conhecer a profundidade do nosso relacionamento com Deus, do nosso caráter, até que nós vejamos como nós reagimos sob pressão, né? E aqui, abrindo um parênteses, eu vivo dizendo lá em casa que eu não sei reagir sob pressão, né? Ou eu não gosto de reagir sob pressão, né? E é verdade que no começo, se o Júnior me pedisse para estar aqui falando, eu precisava de um mês, né? Agora eu já estou aqui em 6 dias, né? Glória a Deus, né? Estou vencendo. Mas brincadeiras à parte, né? O nosso caráter não pode ser moldado, nem forjado. Ele não pode ser trabalhado se nós não passarmos por testes de persistência, testes de resistência. Quem aqui já não sentiu que parecia que estava no meio de um teste, né? Num teste da nossa caminhada com Deus, sendo forjado, ou talvez num teste no seu casamento, ou talvez em um projeto. Sabe, irmãos, eu sinto no meu coração que parece que eu estou nesse teste há 2 anos, né? Parece que ainda não acabou. Como se o teste do Inmetro de Deus, ele estivesse me puxando, me esticando, sabe? Me esticando para lá, para cá. E para que eu seja forjada a ponto de receber esse teste, esse selo de aprovada. E esse selo, ele não significa que eu não vou mais ter dificuldades, irmãos. Não, ele não significa, mas ele significa que eu vou deixar Deus trabalhar o que for preciso em mim para que eu possa me parecer mais com Ele. E que lá no futuro, quando eu tiver novas experiências, eu já vou ter sido forjada nessa área. Então, na nossa caminhada de transição, né, de viver um novo tempo de Deus na nossa vida, de viver uma nova caminhada no nosso ministério, né, um novo momento do nosso ministério, desde o começo até agora, ainda existem muitas provações, muitas, parece que elas não vão terminar, né? Momentos que parece que o elástico, né, da minha vida está sendo tão puxado, né, tão puxado que parece que ele vai arrebentar, né? E às vezes eu sinto que ele não se arrebenta, porque
causa da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida, irmãos. Mas também, né, eu tenho certeza que ele não se arrebenta, porque o Júnior está segurando junto comigo, né? Glória a Deus por isso. Mas essas provações, com toda a sinceridade do meu coração, elas não têm sido fáceis. E eu tenho certeza que as suas também não estão sendo para você. Porém, irmãos, eu quero dizer para vocês que a provação na visão de Deus, ela não é algo ruim, ela tem um propósito. Todas as provações pela qual nós passamos nos tornam vencedores, nos tornam mais que vencedores em Jesus, mais aperfeiçoados, mais forjados, mais parecidos com Ele. E claro, contudo, enquanto nós estamos passando, né, estamos no meio dessas provas, dessa aprovação, nós não conseguimos enxergar o motivo para nos alegrar. Sim, isso é muito verdade, né? Na hora que a gente está chorando, mas depois que as provações acabam, queridos, como a gente pode ver quantas obras novas Deus fez na nossa vida, quantas coisas surgiram novas, quantos recomeços Deus deu, quantas coisas que Ele fez na nossa vida depois que a gente passou por esses processos, não é verdade? Foi difícil para mim, irmãos, não vou dizer que foi fácil, né? Foi difícil o momento de transição, né? Porque momento de transição é um processo, né? Agora já está sendo mais fácil, né? Graças a Deus está sendo mais fácil. Mas não foi o tempo todo sorrindo. Foi talvez a maioria do tempo chorando, né? Que eu passei esse tempo. Com certeza, eu lembro de muitos momentos chorando. Mas foi um momento assim de querer desistir, um momento em que eu achava que as provações estavam sendo maiores do que eu podia suportar. Mas também foi um momento que mesmo quando eu estava me sentindo sozinha, né, eu pude encontrar abrigo no esconderijo do Pai. Olha que experiência, gente. Foi um momento em que tudo ao meu redor parecia estar fora de controle. Estava tudo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas também foi uma grande oportunidade de ouvir Deus sussurrando, né, no meu ouvido, de ouvir a voz dele falando: filha, não desanima, não desiste, filha, eu estou contigo, eu não perdi o controle. E eu creio que se eu não tivesse passado por essas provações que eu passei, por esses processos, possivelmente, irmãos, eu não estaria aqui, né? Eu não teria sido impulsionada a crescer, eu não teria sido empurrada, literalmente empurrada. Sabe quando tu vai assim meio empurrada a tomar a responsabilidade que Deus tinha me dado, né? Assumir a responsabilidade, né? Às vezes foi meio arrastado até, mas glória a Deus por isso. Mas para o mundo isso parece loucura, porque ele não consegue enxergar o lado bom de uma aprovação. Mas Deus hoje, Ele quer nos dar uma nova visão sobre o sofrimento, sobre a aprovação, né? E a visão que Deus quer nos dar nessa noite é que a aprovação, ela vai nos proporcionar sermos constantes na nossa fé. Ela vai nos proporcionar sermos forjados, sermos amadurecidos. Essa é a visão de Deus sobre o crescimento. Ela produz perseverança. E Tiago diz aqui que nós precisamos ser provados e testados por Deus constantemente, né, queridos? Ele não vai encerrar essa caminhada, não vai encerrar o fato de que nós vamos ter provações e vamos ser testados e vamos crescer e vamos amadurecer. Sabe por quê que não vai terminar? Porque se nós não passarmos por essas etapas, é muito provável que eu e você tenhamos um caráter medíocre, que sejamos pequenos na nossa fé, que nós não cresçamos, seremos cristãos infantis, que não estão prontos para receber algo maior de Deus, não teremos integridade o suficiente para que Deus nos confie algo de muito valor, né? Seremos
quase como Maria vai com as outras, né? Onde levados pelo vento, né? Como uma folha caída no chão, que bate um vento, vai para um lado, bate o vento e vai para o outro. Agora, é fato que nós, como seres humanos, queremos evitar, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, esses testes. Não é verdade, meus irmãos? Claro que é verdade, nós não queremos, eu não queria. Mas hoje eu agradeço a Deus, né? Quem vibra aqui quando nós passamos por decepções, por frustrações? Quem sorri quando é ofendido, quando é ferido? Quem aqui pula de alegria quando é rejeitado? Ninguém, gente. É claro que ninguém. Mas nós não precisamos fingir também que estamos felizes quando está doendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ter a perspectiva divina. É isso que eu te convido nessa noite a pensar. É sobre essa perspectiva divina, né? Porque as dificuldades, elas podem produzir algo muito lindo na nossa vida. Pode forjar uma pessoa muito melhor, né? As provações é uma maneira de Deus transformar as dificuldades em aprendizado. E quando eu e você, nós pulamos essa etapa, ou seja, nós ignoramos o processo, quem se quebra somos nós mesmos. Somos nós que vamos nos quebrar lá na frente. Anota aí que perseverança é a paciência quando não há remédio. É a persistência sobre um teste prolongado. E lembra o que o Tiago diz ali, ó, no texto: a perseverança deve ter o quê? Ação completa para nos fazer maduros e íntegros. Maduros. Então, maturidade, ela não se adquire de graça, né? Nós não damos um estalo e agora nos tornamos maduros. Ao invés de nós reclamarmos das nossas lutas, nós devemos vê-las como oportunidade de crescimento, porque Deus, Ele sabe como Ele vai usar tudo isso que nós estamos enfrentando para nos lapidar. Ele nos conhece, Ele sabe quem tu é, Ele sabe quem eu sou, e Ele sabe como pode nos ajudar a nos tornarmos melhores filhos, melhores servos, melhores esposos, melhores maridos, melhores líderes. Ele sabe como precisa ser esse processo. Foi quando eu entendi essa verdade, quando eu entendi esse valor, foi que parece que virou uma chave no meu coração, né? Eu pude talvez secar um pouco as lágrimas, né? E entendendo que cada coisinha, né? Que cada ponto foi uma oportunidade do Senhor gerar crescimento em mim, do Senhor trabalhar algo em mim, né? Glória a Deus por esse processo. Hoje eu consigo ver assim, né? Então, meu querido, agradeça a Deus por ter prometido estar com você em tempos difíceis. Peça que Ele ajude você a resolver os seus problemas, ou então peça força para ajudar a suportar. Deus, me ajuda a não desistir dos meus propósitos por causa das provações que surgirem, porque elas vão surgir. Então Deus, me ajuda a não desistir. Seja paciente, espera. Deus, Ele não te deixou e Ele nem vai te deixar sozinho com seus problemas. Ele permanecerá por perto para te ajudar a crescer na graça e na fé. Ele quer isso. Então tire proveito das provações, tire lições, deixa Deus trabalhar, né? Essa é a primeira dica que Tiago nos deixa. E a segunda dica que Tiago nos deixou e que nos ajudará a sermos aprovados com excelência, permanecermos, né, no teste de resistência, no teste de persistência. Qual é? Descubra quais são as suas fraquezas. Quais são as tuas fraquezas, meu querido? Quais são? Hoje eu já sei listar melhor as minhas, né? Mas quais são as suas? Aonde você é tentado? Qual é o seu limite, né? Qual é a situação que o leva a ceder ao pecado?
Qual é? Você precisa identificar. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que diz que quando nós descobrimos o problema, então significa que já temos 50% do problema resolvido. Então nós precisamos identificar, reconhecer onde está o problema. E é mais ou menos esse princípio que o Tiago está utilizando aqui no texto. Vamos ver lá o versículo 13 até o 15. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e ao pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. E Tiago vai dizer que quando eu peco porque o problema está em mim, né? Em mais ninguém, muito menos em Deus. O problema está em mim, né? Quem precisa de ajuste sou eu. Quem precisa reconhecer aonde é tentado, onde está caindo, sou eu. Tiago vai dizer que a tentação, ela vem dos maus desejos, dos meus maus desejos. Começa com um pensamento mau. Você alimenta esse pensamento, então se torna pecado. Quando a gente alimenta ele, e aí a gente permite que ele se torne uma ação. Então é quase como uma bola de neve. Quando ela está descendo montanha abaixo, né, ela vai se tornando cada vez maior. Então o pecado cresce porque nós permitimos, e ele se torna cada vez mais destrutivo à medida que nós o alimentamos. E o melhor que nós podemos fazer é deter uma tentação antes que ela esteja demasiadamente forte ou rápida demais para ser controlada. Querido, anota isso. Vou repetir. O melhor que nós podemos fazer é deter uma tentação antes que ela esteja demasiadamente forte ou rápida demais para ser controlada. Tá aí, mas e agora e Satanás? Nós não somos tentados por ele? Sim, queridos, nós somos tentados por ele. Mas também eu creio que há um propósito nisso. E Deus, ele permite, né, que nós sejamos tentados a fim de refinar nossa fé, nos ajudar a crescer, né? E lembra de Jó? Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. E qual foi o resultado, né? Jó 42:5. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, agora como seres humanos, nós temos a facilidade de culpar outras pessoas, não é verdade? Pelo mal que nós criamos, pelos problemas que nós criamos. Temos a facilidade de encontrar desculpas, mil desculpas para justificar as ações e as decisões erradas que nós tomamos. A culpa é da outra pessoa, ou eu não pude evitar, ou talvez todo mundo faz, né? Ou ninguém é perfeito, ou às vezes a gente culpa o diabo também por tudo, né? Ele que me fez fazer isso, né? Eu fui induzido a fazer isso, ou eu não sabia que era errado. Uma pessoa que não reconhece que a origem do mal está em si mesmo, jamais receberá o conserto que Deus tanto quer te dar. O que Deus quer fazer na sua vida, né? A gente precisa reconhecer aonde que está a nossa fraqueza. Agora, por outro lado, uma característica do cristão é reconhecer e aceitar a responsabilidade por seus erros, né? Confessá-los e pedir perdão. Então, quando eles acontecem, a gente precisa reconhecer, confessar e pedir perdão, porque vão ter inúmeras vezes que a gente vai cair, mas o caminho de nós reconhecer, pedir que Deus nos limpe, né, se arrepender, ele gera crescimento. 1 Coríntios 10:13 diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar.
E você entende o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: ô meu irmão, ô abençoada, tentação é normal enquanto você viver. Enquanto você estiver aqui, você vai ser tentado. Só que é totalmente possível nós resistirmos a essa tentação. E tem mais, independente do tamanho da tentação que você esteja enfrentando, não se preocupe, Deus falou que Ele vai mandar um escape, né? E também Ele falou que Ele não vai permitir que seja maior do que você consiga resistir. E Ele ajuda você a vencer. Gente, nós precisamos nos apegar a Ele para vencer as tentações, e Ele vai nos ajudar a passar por elas. Vai. E de que forma Ele vai nos ajudar, né? Te ajudando a reconhecer pessoas, né? Quais são os escapes que Deus dá, né? Ele te ajuda a reconhecer pessoas ou coisas que não estão acrescentando, né? Estão te causando mais mal, mais problemas, te ajudando a fugir do mal e a aparência do mal, né? Deus vai mostrando quais situações, Ele vai te ajudando a escolher, a tomar decisões certas. Ele te mostra a importância também da oração, né? Meu filho, vem aqui ter tempo comigo. Esse é um grande escape, gente. A gente se derrama na presença de Deus para que a gente possa resistir. E Ele vai te dando essas ajudas, Ele vai te oferecendo experiências em que você vai se firmando cada vez mais com Ele, e a tentação parece que ela vai ficando mais longe, né? Só é possível nós passarmos pelo teste da persistência se a partir do momento em que você reconhece as suas fragilidades e deseja que Deus molde, que Ele conserte o que precisa ser consertado, né? Então, a minha dica para você é que você realmente entenda que quando nós resistimos à tentação, quando a gente reconhece qual é a minha fragilidade, Senhor, eu tenho tanta dificuldade nisso, né? Reconhece ela diante do Senhor, fala sobre ela, porque o Senhor vai te dar meios, vai te dar estratégias para que você consiga vencer. Passa tempo com Ele, cada vez mais perto dEle, né? E a terceira e última dica que Tiago nos deixou e que nos ajudará a ser aprovado com excelência, a nós persistirmos, é viva a palavra de Deus na prática, não só na teoria, né? Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Oh glória, que palavra linda! Que palavra! É sempre importante, gente, nós ouvirmos conselhos, né? Ouvir conselhos de amigos, de pastores, da mãe, do pai, é muito importante, né? E até os conselhos de Deus. Só que, gente, é muito mais importante do que só ouvir, é nós obedecermos, é nós botarmos em prática tudo aquilo que através de outras pessoas, através da palavra, Deus falar contigo. Tiago vai dizer no versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A teoria, muitas vezes, é bonita, né? Só a teoria ela é bonita, é algo bonito, é bem elaborado, chama até atenção, mas pode até encher os olhos de algumas pessoas, né? A teoria também revela aquilo que nós precisamos fazer, mas a teoria sem a prática, ela é inútil, gente, ela é inútil, não passa de teoria, né? Ela entra para o campo do esquecimento, ela não passa de um desencargo de consciência, ela é um paliativo e ela é um pretexto para errar também. A teoria sem a prática, meus queridos irmãos, ela não serve para nada. Essa que é a verdade.
Esse livro aqui, ó, preto, que no caso o meu é vermelho, não passa de um livro se nós não colocarmos em prática tudo que está escrito nele. Ou talvez você vê e fala também que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, mas se abala com o primeiro problema que aparece. Presta atenção, meu querido, nós somos mais do que pensamos ser, nós podemos fazer mais do que pensamos que podemos fazer, glória a Deus. Por isso que identificar a nossa fraqueza e combatê-la é decidir colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, porque senão, presta atenção, nós seremos alvos fáceis de Satanás. Amém. Eu quero realmente que você preste atenção sobre isso. Isso é uma coisa tão importante, né? Como eu falei, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza para que nós não sejamos alvos fáceis de Satanás, para que nós saibamos colocar as cercas certas, né? Colocar os muros certos, para que nós possamos resistir às tentações. E eu quero concluir dizendo que é possível nós persistirmos na nossa fé, passarmos por momentos de batalhas, momentos de frustrações, momento de provações, de muitos testes, mas sairmos aprovados, sairmos com selo, né, de persistentes, né, na nossa caminhada com Deus. Então, por isso, tire proveito das suas provações e veja como oportunidade de crescimento. 2, descubra quais são as tuas fraquezas, reconheça o teu ponto fraco e almeje consertar, né? Só assim você vai se livrar da tentação, ficar longe do pecado e viva a palavra de Deus na prática. Coloque em prática tudo o que você tem aprendido e dessa forma você será aprovado no teste de persistência. Então, irmãos, eu quero encorajá-lo nessa noite a você lembrar que Deus permite situações difíceis na sua vida, na nossa vida, para que a gente possa se achegar a Ele. Ele permite. Temos que encarar as provações com a visão, com a ótica correta, né? E buscar sabedoria em Deus. Então não esquece que as provações do dia a dia, elas servem para moldar o nosso caráter e nos fazer homens e mulheres mais dependentes dEle, mais parecidos com Ele. A aprovação é permitida por Deus, né? E quando vencida, quando a gente vence uma provação, então produz em nós perseverança e nos dá crescimento pessoal e crescimento espiritual. E a Bíblia diz que nós cristãos, nós somos como ouro que precisa passar pelo fogo para ser refinado e purificado. Então, se você estiver passando por uma prova de fogo, né, louve o Senhor mesmo assim, espera mais um pouco, né, mantenha-se firme com seus olhos fitos em Jesus e logo você vai receber um livramento na sua vida. Tenho certeza, meu querido, há uma coroa de vitória esperando por você. Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então eu quero também te encorajar, além de tirar proveito das provações, a resistir às tentações até o fim. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, Ele não pediu ao Pai um novo sinal, um novo milagre ou uma nova revelação. Não buscou novas pessoas ou novos conselhos. Sabe o que Ele fez? Ele simplesmente confiou na palavra, nas Escrituras. Lembra de qual foi a resposta dele a Satanás? Por 3 vezes ele disse, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. E eu encorajo você, eu e você, a nós fazermos o mesmo.
buscar a resposta dos problemas na palavra de Deus, né? Quando o teu coração estiver apertado, quando você estiver só com vontade de chorar, né? Com motivos só de se entristecer, de não querer fazer nada, então você declara, irmão, está escrito, né? Ou quando alguma situação financeira muito difícil estiver acontecendo na sua vida e talvez não tenha como você resolver o problema, então você declara, está escrito. Quando as pessoas te disserem que não tem mais jeito, né, que você não tem mais jeito, já era, agora você não vai mais, declara, está escrito. Quando você tiver qualquer problema, qualquer dor, qualquer provação, qualquer frustração, lembra do que está escrito na palavra de Deus, que você é amado, você é filho, que Ele não te deixou, que Ele está contigo. Amém. E quando você pensar em desistir, lembra que está escrito que Ele vai estar contigo. A única forma que temos para vencer os testes de persistência ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada na fé, é através da palavra de Deus, vivendo e não só ouvindo a palavra. E eu também quero acrescentar aqui nessa conclusão, Romanos 8, 28, olha o que o texto fala, gente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa eu te falar, Deus Ele está agindo em teu favor, mesmo mediante as provações que você tem vivido, as tentações que tem batido a porta, os desafios que você está encarando. Deus Ele tem um propósito, Ele quer forjar a sua vida, Ele quer te fazer mais parecido com Ele. Então, meu encorajamento para você, persista, persevere, meu irmão. Mesmo que não esteja sendo fácil, né? Deus age em todas as coisas para o bem, né? Porque a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que você e eu sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Amém? Deixa eu finalizar te fazendo uma pergunta. Você confia nos propósitos de Deus para a sua vida? Independente do que você esteja passando, da provação que você esteja vivendo, você crê que Ele tem um propósito. Você consegue apenas confiar, mesmo que você não entenda o porquê? Né? Faça essa pergunta para você mesmo hoje. Eu tenho persistido na minha fé? Será que eu tenho aberto mão da minha fé quando tudo foge do meu controle? E eu quero te convidar nesse momento a fazer essa reflexão e também ouvir essa canção. Ouve essa canção e deixa o Senhor ministrar no teu coração. Talvez você não consiga compreender aquilo que Deus está fazendo na sua vida, talvez você não consiga entender os caminhos que Deus está traçando para você, mas eu quero te deixar uma palavra: creia, continue confiando no nosso Deus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tu
Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Creia nisso. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Aleluias. Glória a Deus por essa mensagem. Eu espero que também essa canção tenha ministrado ao teu coração, tenha tocado na tua vida. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor, né? Por mais esse culto, mesmo que online, nós podemos sentir a presença de Deus nos nossos lares, nas nossas casas, né? E o meu desafio é que você persista na caminhada da tua fé, na tua fé com o Senhor, que não desanime, meu irmão. Então eu quero orar por você, para que essa semana possa ser uma semana de vitórias, de bênçãos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse culto, por mais essa palavra, Deus, onde o Senhor pode estar trazendo verdades tão profundas, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá sempre novas chances, ó Pai. E nós queremos ser homens e mulheres que persistem, Deus, na nossa caminhada da fé. Ó Deus, mesmo quando nós não entendamos, ó Deus, os teus propósitos, Senhor, para nós queremos confiar, Senhor, porque o Senhor está lá na frente, Deus. A tua visão, Senhor, vai muito além do que nós vemos. E os teus planos, Senhor, são infinitamente maiores para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos confiar nessa verdade, Pai, nos firmar nela, Deus. Nós queremos passar pelas provações da vida, do dia a dia, entendendo que cada processo é uma oportunidade, Deus, de nós crescermos na nossa caminhada da fé, de nós sermos forjados, de nós sermos lapidados para nos parecermos mais contigo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar com a nossa vida, nosso coração totalmente rendido ao Senhor. Ó Pai, faz a Tua obra nas nossas vidas, completa a Tua obra, Senhor, que nós possamos realmente chegar no final, ó Deus, tendo o selo de aprovados nessa caminhada em que nós estamos trilhando, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua semana, meu irmão, minha irmã, que ela seja cheia da presença de Jesus. Amém.